Olá, estamos começando o Câmara Debate aqui pela TV Câmara, no canal 4 da NET e no 61.4 sinal digital em TV aberta. O Câmara Debate de hoje vai conversar, vai refletir sobre a relação do consumidor com a empresa. Quando a gente compra um produto ou adquire um serviço que não é bem aquilo que a gente imagina ou vem com algum problema, pode surgir uma relação de conflito. Tem o Código de Consumidor, que está aí há vários anos, e veio para disciplinar e tentar harmonizar essa relação. E só que a gente vai conversar, né, Matheus, para saber se essa relação está mais para amor ou para muitas É isso brigas, né, mesmo, Matheus? Olá. Jaqueline. Você tá bem? Tudo Tudo bom? bem, Esse começamos assunto muito interessa contente. a todo mundo, né? Porque É, todo mundo consome algum produto, consome alguma coisa. E para conversar com a gente sobre esse tema no Câmara Debate de hoje, a gente tem a Cristina Kais, que é jornalista, já trabalhou nos dois lados da notícia, tanto como assessora de imprensa quanto produzindo notícia. Vai falar um pouco da exatamente. experiência dela, tanto de mediar possíveis conflitos com o consumidor enquanto assessora de imprensa e também fazendo reportagens sobre isso. A gente tem também o Alexandre Cavalheiro, diretor da Fundação Procon, para falar um pouco mais da parte jurídica, da parte legal do assunto. E o Zé Braz, empresário, que está aqui. Sejam muito bem-vindos, todo mundo. Obrigada pela presença. Começar, Jaque? Vamos começar e para os nossos convidados também terem uma ideia da nossa conversa, nós vamos apresentar uma reportagem do STJ que mostra realmente como é essa relação do consumidor com as empresas. Cenas como estas eram comuns até pouco tempo. Muitos consumidores se sentiam enganados, lesados e não conseguiam controlar a indignação. A relação difícil entre fornecedor e consumidor é histórica, mas isso começou a mudar na Constituição de 88, com o fortalecimento das entidades não governamentais em busca da regulamentação dos direitos sociais. A Justiça ouviu o clamor popular e criou uma comissão de juristas para elaborar o Código de Defesa do Consumidor, que passou a valer no dia 11 de setembro de 1990. A necessidade ela veio decorrente do aumento da relação de consumo. Então, se você for lá na sociedade antes da Revolução Industrial, a relação de consumo era precária, era só troca, né? Então, você não tinha necessidade de ter uma lei. A partir do momento que você vai tendo evolução e vai tendo novas situações, o direito tem que evoluir para proteger. Para este especialista, estabelecer os parâmetros nas relações de consumo foi uma das principais contribuições do Código de Defesa do Consumidor. O Código criou padrões de conduta, prazos e penalidades em caso de desrespeito à lei pelo fornecedor. E o consumidor foi colocado como a parte mais vulnerável. Ele não veio para ser um instrumento beligerante. Ele veio para trazer e prega uma harmonia na relação de consumo. Fala, olha, aqui do lado de cá tem uma parte mais fraca, mas você vai ter que respeitar. Dar maior transparência nas relações de consumo e fazer valer os direitos e deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor. Para isso, foi criado o Sistema Nacional de Proteção do Consumidor, composto pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, Procon, Ministério Público e associações de direito do consumidor. São Paulo foi o primeiro estado a ter o Procon, Instituto de Defesa do Consumidor. Hoje, o Brasil conta com unidades em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. Nossa, chegar a um ponto desse para devolver um produto, não Isso, houve exatamente. conversa, né? Tem que bater, tem que quebrar todo o produto. Ô, Alexandre, contextualiza pra gente, no tema da legislação, em termos jurídicos, como que o Brasil está com relação ao mundo? O código, ele é um código civilizado, ele é um código avançado, como é que você se situa? Sim, assim? sem dúvida nenhuma. O Código de Defesa do Consumidor é um dos instrumentos hoje mais avançados no mundo em relação à proteção e defesa do consumidor. Por quê? Porque ele foi construído de uma forma, né, com alguns pilares, algumas bases, que permite com que ele consiga evoluir e abranger situações que não existiam na época em que ele foi feito. Certo. Né? Então, ele foi construído de uma forma aonde, para o operador desse instrumento, da defesa do consumidor, como, por exemplo, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, que é o PROCON, a fundação estadual, permite com que, hoje, ela consiga atuar em um determinado caso, que é completamente novo, que surge, né, nas relações de consumo que continuam evoluindo e que, eventualmente, não havia sido prevista lá atrás, em 1990.
E é interessante notar, assim, dentro desse universo dos sons que a gente tem Lei Maria da Penha, essas coisas, é uma coisa que pegou, né? O PROCON pegou, né? O Estatuto do Consumidor, ele é uma coisa que faz todo mundo, se não conhece nas entrelinhas, sabe que ele existe, né? É uma das Eu vou no leis, PROCON né? é uma frase assim, eu vou no Isso, eu PROCON vou no já... PROCON, né? já- É uma coisa do mundo jurídico que pegou muito no dia a dia das pessoas. Sem dúvida né? nenhuma. Eu acho que hoje existe um fenômeno que, na minha opinião, ele começou a crescer, a tomar uma força de 5 anos para cá, que é o quê? Que é a ideia de que todo mundo tem o direito de se proteger e de buscar uma proteção nas relações de consumo. Por quê? Primeiro porque você tem hoje, e eu digo isso principalmente de 5 anos para cá, você tem uma possibilidade de toda a população, uma maior possibilidade de acesso à informação. Então, tudo ficou mais fácil. O que de repente, uma determinada parte da sociedade, a classe C, a classe D, ela não tinha acesso à informação, não conhecia, não chegava até ela, a gente tem esse fenômeno que ela começou a se integrar, né? Isso por conta da internet, por conta dos smartphones, dos tablets, dos notebooks, etc. Então, hoje é muito mais fácil para a população, de uma maneira geral, ter acesso a essa informação. Uma outra coisa também é que as relações de consumo começaram a ser entendidas de uma forma diferente. Por quê? Porque se vocês pensarem bem, desde o momento em que nós acordamos, nós estamos fazendo parte de relações de consumo. Quando eu acordo e acendo a luz do meu quarto, eu estou numa relação de consumo, porque existe uma prestadora, uma concessionária de energia elétrica que está entregando a energia na minha residência. Na hora que eu vou tomar banho, eu também tenho uma Eu relação estou pagando de por consumo. isso aquilo, e né? quero É um uma bom relação de serviço, consumo. né? Existe uma prestação, uma entrega de um determinado serviço ou produto e a contraprestação é o consumidor adquiri-lo, né? Através de um pagamento, de um preço certo. Então, assim, na hora que eu vou escovar os dentes, eu tenho uma escova de dente, eu tenho uma pasta de dente que foi fabricado por uma determinada empresa e que essa empresa ela tem responsabilidades e deveres perante o consumidor que está utilizando aquele produto. Então, o que acontece? Hoje nós temos eu acho que existe uma noção diferente de que desde a hora que acordamos até a hora que a gente vai dormir, a gente se envolve em inúmeras, dezenas, talvez até centenas de relações de consumo, e isso não tem mais volta. É uma evolução da sociedade, né? E não tem mais como voltar. E é por isso que hoje a defesa do consumidor ela está sob holofotes que talvez há 5, 8, 10 anos atrás não estava. Sim. Basta hoje você ligar a TV e verificar o Jornal da Manhã, o Jornal do Almoço, O Câmara jornal- Debate, nossos Tá no- jornais. se você prestar atenção, hoje pelo menos 40% desses noticiários envolvem algum tipo de conflito que nasceu de uma relação de consumo. Já programas, né, de Exatamente, televisão era de exatamente, relação, baseados não é, nisso. né, Cristina? Sim, Você lembra, com né? Tem os certeza. programas que são dedicados a diretamente. isso. Diretamente a né, isso. relação a Ô, resolver. Cristina, na tua vida prática do dia a dia, você tem essa consciência? Você procura pesquisar, por exemplo, a respeito de um site de que você vai fazer uma compra, ou de um produto, ou de uma empresa? Ou você deixa levar? Como é que você se posiciona como consumidora? É assim? até legal você perguntar isso, porque assim, a minha relação de compra com a internet ainda é uma coisa meio Mas você tem medo, você não Compli- gosta de internet? complicada. Não, eu tenho um pouquinho de receio De mesmo. receio. Acho que talvez o Alexandre vai até Te acalmar. esclarecer e um pouco, acalmar. mas um pouco isso. ainda tenho, porque ainda vejo, assim, já os meus filhos não, mãe, imagina, porque eles já são mais da era da internet. Imagina, todo mundo compra, todo mundo pega. né? não Mas sei o eu quê. ainda penso, porque vejo muita coisa assim Sim. que dá errado, mas vejo muita gente comprando.
mas ainda fico com o pé atrás. Eu também não sei, talvez o Alexandre possa... Mas tem que ficar Tem que mesmo, dizer, né? não, É, É a Lógico mesma que tem toda a precaução de uma proteção loja de... física. É, Você exatamente. compra pela internet, Bra? Ou você prefere? Ou nem tem comprado nada ultimamente? Eu prefiro, eu ainda sou da moda antiga, eu prefiro ver o produto, eu não tenho a paciência de esperar que esse produto chegue. E uma coisa que nesse país ainda nós estamos muito atrasados é o tal do dia útil. Senhora, eu entrego em 25 dias úteis. Aí eu quero saber de que cidade, porque se for de Salvador, vai demorar muito, porque eu não tenho essa paciência. Sim. Eu gosto de ir até a loja, escolher o produto, Sai pegar, com ele na mão, cheirar e trazer e trazê-lo. Exatamente. Conversar Vê com o o vendedor, tamanho. né? Parece que o vendedor é uma segurança, né? Mas não querendo fazer da gente jurássicos, né, Alexandre? A moçada cada vez, para essa geração que a Cristina estava falando, é muito natural para eles, né? Você Sim. pega, por exemplo, tem alguns sites, não sei nem se é um site isso, Reclame Aqui, que você, quando você vai comprar alguma coisa, instintivamente essa moçada já vai lá, entra e Exatamente, procura exatamente. as avaliações, esse tipo de coisa, E né? veja que isso, na verdade, vai exatamente ao encontro do que eu estava falando, né? Hoje nós vivemos relações e circunstâncias na sociedade que lá na década de 90 não existiam, né? Então, uma delas é exatamente esse acesso à informação, à internet, os computadores, toda essa tecnologia que envolve aí o mundo cibernético. Então, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele tem instrumentos, ele tem institutos que são gerais, que são pilares, né, que são básicos, mas que permite ao operador do direito ir atrás dessas situações e regulá-las. Agora, a compra pela internet, ela realmente exige cuidados do consumidor. Toda vez em que a gente fala em relação de consumo, em proteção e defesa do consumidor, isso, na verdade, são relações, são, na verdade, direitos e deveres que surgem para ambos os lados, né? Não é só para o fornecedor. O consumidor também, ele tem, na verdade, deveres, ele tem também o dever, por exemplo, de agir de boa fé. A boa-fé não é algo que se espera apenas do fornecedor, do empresário, mas também do consumidor. E no caso de compra pela internet, o consumidor ele tem que tomar alguns cuidados. Então, ele não pode simplesmente, por achar que existe um código de defesa do consumidor, comprar, né, de qualquer forma. Então, quais são esses cuidados que a gente tem que ter numa compra pela internet? Primeiro, se certificar que se trata de uma empresa regularmente estabelecida e confiável, sem dúvida nenhuma. Então, tem que ter o CNPJ no site, exatamente, o consumidor tem que identificar quais são os dados da empresa. Então, o fornecedor que mantém um e-commerce, um site, né, de vendas pela internet, ele precisa se identificar, ou seja, informar a sua razão social, o seu CNPJ, qual que é o seu endereço físico da sua sede, né? É importante que o consumidor também pesquise se esse site tem algum selo de segurança, principalmente na hora em que ele entra no ambiente de pagamento. Então, na barra do navegador, o consumidor precisa saber identificar que ele entrou em um ambiente seguro, que é normalmente quando aparece um cadeadinho exatamente na barra de endereços do navegador. Isso significa que o fornecedor ele se preocupou em prover um ambiente seguro para que haja uma transação comercial nas nuvens. Poxa, existe alguns dados, existe alguma pesquisa para mostrar se dos consumidores aí que compram pelo e-commerce, quantos tomam esse tipo de cuidado? Porque parece que é uma sopa de letras, principalmente para as pessoas que estão chegando agora no mundo virtual. Sim, é verdade. Não é todo mundo que tem esse conhecimento. Informação. Mas veja, de qualquer forma, para que o consumidor entre nesse mundo cibernético, existem alguns deveres que são inerentes a ele. Ou seja, ele tem que tomar alguns cuidados, né, algumas precauções,
e até mesmo correr atrás de algum conhecimento para que ele tenha o mínimo indispensável para poder se enveredar por esse caminho. Tá? Por exemplo, uma outra coisa interessante é o consumidor ele ter no seu computador pessoal algum tipo de proteção, como antivírus, também, etc. não pode... Por quê? Ele Porque também. muitas vezes o consumidor ele já pode ter uma máquina infectada, né, através de um cavalo de Troia, né, que são mecanismos que os hackers, né, ou aquelas pessoas mal intencionadas acabam colocando no computador para roubar senha, para roubar dados bancários, e de repente ele pode ser vítima de uma fraude eletrônica aí num futuro próximo. Não é nem da empresa, não é nem da empresa que ele estava Exatamente. comprando, né? Ô, Brás, como empresário, você há muitos anos é empresário, então também está do outro lado. Como que você analisa esse cenário todo, desses anos todos do Código de Defesa do Consumidor para o empresário? Como empresário, eu acho que foi um ganho, porque como empresário eu também sou consumidor. Eu não consigo desenvolver minhas atividades sem consumir o produto que eu vou entregar também. Então, primeiro eu consumo ele, no meu caso, navegação aérea. Primeiro eu pego os dados, apesar de que eu trabalho muito no mundo estatal, e quando a relação... Com governos, órgãos públicos. Quando a relação é .com para .gov, o .com ele está em total desvantagem. Não tem muito para quem reclamar. E tem muitas exigências a cumprir, né? Exatamente. Você não tem muito para quem reclamar. Mas eu acredito que o Código de Defesa do Consumidor foi uma peneira. E está sendo uma peneira. Ele está trazendo o bom empresário. Ele continua com o seu negócio. O bom comerciante, ele cresceu, ele se desenvolveu. E aquele malandro, ele vai sendo, caindo na peneira. Ele vai ficando para trás. Em outras palavras, ele vai fechando o seu negócio. Então, eu acho que, para o mundo empresarial, o Código de Defesa do Consumidor também trouxe ganhos. Ele trouxe ali eu falei a peneira o bom e o honesto, ele se sobressai. Você está separando, não é nossa missão, mas está separando o joio do trigo. Então, acredito que lá atrás tinha muito joio, hoje tem menos. Sempre haverá. Sempre haverá. No mundo empresarial. Isso não tem como. Nós temos uma cultura ainda do país um pouco malandro. Isso eu creio que acaba. Os nossos filhos, com certeza, encontrarão um país melhor do que o que nós encontramos. Mas, objetivamente, respondendo a tua pergunta, trouxe vantagem. A sua empresa é prestação de serviço? Explica para a gente um pouquinho melhor. A prestação de serviço também cabe também, tranquilamente. Tranquilamente. Eu também poderia, se eu me sentir lesado, tá dentro. Da aviação, né? De aviação. Controle de tráfego aéreo, mas você falou de bagagem também. Isso, você trabalhou também no setor de bagagens, é isso também. E deve ter muita reclamação de consumidor, é um setor bastante polêmico, né? Hoje eu trabalho, nos últimos 8 anos, eu estou trabalhando na navegação aérea. Perfeito. Então, o serviço que eu entrego, o meu usuário é o piloto. Qualquer coisa reclama com o tempo, né? Mas hoje está bem avançado. Hoje temos E a sua experiência quando você prestava o serviço de bagagens, né? Handling. Handling. O que é handling? Handling é aquela empresa que vai lá, coloca a bagagem no avião, e depois ela vai lá e tira a bagagem e coloca na esteira. A gente fica aqui torcendo para que a mala não caia entre a carreta e a esteira. No Brasil, o Rio Preto não é muito diferente, apesar de termos aí esteira de bagagem e tal. Mas esse serviço ele ainda é muito manuseado, porque você não tem como colocar uma bagagem e ela aparecer depois no porão do avião. Então depende de pessoas. E onde você tem ali o ser humano trabalhando, você tem uma chance de risco tremenda. Eu tenho uma história. Quando a TAM, trabalhei na TAM durante muitos anos, aqui não é propaganda, é uma grande empresa. Quando a TAM começou o seu primeiro voo internacional, ainda no comandante Rolim, ali no saudoso comandante Rolim, ele fez algo maravilhoso, que ele era um visionário, ele era uma pessoa... Assim, tinha família aqui em Rio Preto, tinha família, exatamente. E ele é um empresário fora da curva, ele é o nosso Santos Dumont da aviação comercial aqui. E ele fez algo maravilhoso, é uma história assim, pouco conhecida, porque a TAM foi vanguarda nisso aí, né? Lá, ele pegou os funcionários que tinham passaporte válido
visto para os Estados Sim. Unidos e tal. E o primeiro voo para Miami foi um voo feito com funcionários. Com funcionários. Então levou, era começo, era final de ano, estava aí começo de dezembro, e aquele, eu não tive essa felicidade na época, e todos foram para Miami, e eu acho que voltaram no dia seguinte. Era um voo rápido, só para conhecer. bom, não pode levar, gente, dá um né? gostinho. E na volta aconteceu inesperado. Todas as bagagens sumiram. Todas as bagagens. Agora você imagine um funcionário que sabia, se preparou, guardou um dinheirinho, comprou o perfume para a mãe dele ali, aquele celularzão lá, Motorola, aquele grandão lá, para trazer algo maravilhoso. E a bagagem não veio. A bagagem não veio. E todos foram para uma sala, um auditório ali em Guarulhos, e quando chegaram no auditório, percebiam o que é que tinha acontecido, onde que essa bagagem Onde tinha se parado. perdeu? Se encontraram com a bagagem lá no auditório. E aquele momento de angústia que os funcionários passaram ali, entre não receber a bagagem e localizar a bagagem, foi para que ele percebesse Sim, foi a intencional. angústia isso do que eu ia passageiro. Foi intencional. Foi Ele- combinado, Foi então. intencional, foi Que intencional. bacana. Porque... Um treinamento. treinamento. Real. Treinamento pegadinha. Exatamente. Mas faz com que você entenda, quando você for atender, vou pegar a mala do passageiro, quando você for atender, para você entenda, você está do outro lado do balcão. A angústia que é você ver uma mala chegar quebrada ou ela não chegar. Recentemente estive em Recife e minha mala não chegou, não estava na esteira. Eu fui reclamar, existe um setor chamado LL, e cada aeroporto tem um setor para bagagens perdidas que as empresas aéreas utilizam ali. E a minha mala já estava lá, ela tinha vindo num voo antecipado. E é um alívio, eu estava levando alguns presentes para minha mãe e tal. É um grande alívio. Então, assim, o pessoal é bem treinado, a aviação ela está o tempo inteiro em desenvolvimento, em treinamento. Foi uma boa experiência, passei alguns anos, assim, talvez mais de uma década trabalhando nesse segmento, né, de handling, nesse setor da aviação. Foi uma boa experiência e eu posso falar, a mala extraviada e a mala quebrada, ela é uma exceção. É uma exceção. A maioria dos funcionários, a grande, esmagadora maioria, são funcionários honestos, bem treinados, mas erros acontecem. Infelizmente, quem foi vítima vai falar assim, mas tem que ser justamente comigo. É isso. Mas aí cabe também, no caso, Alexandre, do Código de Cabe Consumidor sim. também? Na verdade, a empresa aérea ela é responsável, né, por qualquer extravio ou dano que aconteça na bagagem do consumidor. Porque, afinal de contas, quem compra uma passagem aérea Também, é um né? consumidor, né? Sim. Você já teve algum problema, Cristina? Você chegou, teve que procurar chegar na parte legal ou se segurou assim? Não, comigo nunca aconteceu, mas eu tenho visto aí agora, o pessoal está falando muito desses extravios de bagagem, e o pior, né? Eu estou vendo o pessoal falar até que existe até vi um vídeo, não sei se vocês que está circulando aí na internet, que o pessoal tem um sistema de, mesmo com cadeado na mala, De talvez abrir. o braço pode, põe a caneta Bic mesmo, Isso. e tira e retira aí, não tem jeito, né? É Tira, o que você falou, quando o homem, o ser humano, não dá para você, cada pessoa, prever. cada pessoa. Não sei Exatamente. se isso mas eu vejo o pessoal falando, reclamando muito. E com relação a outras coisas do consumidor, você já se sentiu lesado? Alguma Não, coisa que você olha, comprou? Infelizmente, assim... Sortuda! Não, já me senti, não exatamente com produto físico, mas já tive problemas com serviços. Com serviço. Por exemplo, telefonia, que eu acho que telefonia já tive problemas. Já procurei o Procon para reclamar. Já tive essa experiência. E é isso até que eu vou perguntar para o Alexandre, porque a experiência ainda não existia. Hoje eu descobri que existe um escritório regional, estadual, né, Exatamente, Alexandre? eu vou explicar Na época aqui para não vocês. tinha ainda. Eu fui no Procon, achei muito burocrático, demorado. Aí você tem que fazer a reclamação via Embratel. Achei uma coisa assim, na época, meio burocrática. Então, Entendi. assim, eu como consumidor ainda sinto essa dificuldade e o Alexandre vai poder... Quando eu devo procurar o Procon e ir até o fim? Isso. É o Boa gancho pergunta. pro Para o segundo É isso bloco, que o mesmo. Alexandre vai responder. Ótimo. Vamos É isso fazer um mesmo. breve intervalo. Eu peço só um minutinho, daqui a pouco a gente volta. Nós estamos com o Câmara Debate, hoje falando sobre a relação do consumidor com as empresas. Aguarde um instante só. Se eu não entrar,
eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Olá, estamos de volta com o Câmara Debate aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Hoje a gente está falando sobre a relação do consumidor com as empresas, a relação de consumo. Né, Matheus? Uma pergunta no ar, né, Jaqueline? Cristina? Da Cristina, mas antes nós estamos com a Cristina, com o Alexandre da Fundação Procon, só para contextualizar o pessoal, e o José Braz, que é empresário. Antes, vamos ver mais uma matéria do STJ que fala sobre arrependimentos na compra. Vamos lá. Você tem o costume de comprar cosméticos por catálogo? Ou acha melhor aproveitar as promoções de produtos divulgados na TV e comprá-los por telefone? Talvez você prefira comprar somente pela internet. Na verdade, não importa em qual perfil você se encaixa. Para todos, existe um direito especial, o de arrepender-se da compra. O direito de arrependimento, conhecido também como prazo de reflexão, é o direito do consumidor de se arrepender de eventual compra realizada no comércio eletrônico, compra realizada por telefone ou a domicílio. Vira e mexe, isso acontece. A pessoa compra sem ver o produto e quando recebe em casa, acaba não gostando. Nestes casos, a desistência é garantida por lei. A empresa deve ser comunicada por escrito. Pode ser carta ou e-mail. É preciso ter a cópia do contrato e do comprovante de recebimento do produto. A importância de guardar os comprovantes é para ele poder efetuar uma reclamação, né, junto ao Procon, ou até então ajuizar alguma ação. Outra dica importante é evitar fazer depósitos bancários em nome de pessoas físicas e anotar endereço e telefones das empresas. Desde 2013, o comércio eletrônico passou a ter regras mais rígidas no Brasil. O decreto presidencial número 7.962 incluiu regras para as compras em lojas virtuais no Código de Defesa do Consumidor. A intenção foi tornar mais claras as informações sobre produtos, serviços e fornecedores presentes no site, melhorar o atendimento ao consumidor e preservar o direito de os clientes se arrependerem da compra. O comércio até pode ser virtual, mas as regras que regulamentam esse tipo de serviço são bem reais e é importante entendê-las para evitar problemas. Na hora de comprar pela internet, o site deve exibir o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa responsável, além de informar o endereço físico da loja. Todas as exigências valem tanto para produtos comprados quanto para serviços contratados na rede. E as ofertas devem apresentar uma descrição das características do produto, incluindo riscos à saúde e à segurança dos clientes. A disponibilidade dos itens e se há qualquer tipo de restrição ao consumidor. Há a possibilidade de se arrepender. Não pode se arrepender. Dá para se arrepender. Sem dúvida nenhuma. Esse é um assunto, aliás, muito interessante, porque ainda causa muita confusão para a população em geral. Porque o pessoal confunde muito quando que eles podem se beneficiar do prazo de arrependimento. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor fala? O consumidor, quando ele efetua uma compra fora do estabelecimento comercial, está garantido a ele o direito de arrependimento. Ou seja, somente vale para quando você compra pela internet, para quando você compra pelo telefone, para quando você compra na sua residência, quando vem um vendedor na sua porta vender algo via catálogo e assim por diante. Ou seja, nesses casos é garantido ao consumidor o direito de arrependimento.
ele tem que exercitar esse direito no prazo de 7 dias. 7 dias. E uma coisa também que muitas vezes o consumidor acaba sendo, infelizmente, enganado, é que para exercitar esse direito, ele não precisa ter justificativa. Na verdade, essa desistência, ela é imotivada. Não gostei, não quero o produto. Não quero mais continuar com esse produto. Para loja física, não. Para loja física, não. Veja, se o consumidor ele vai até a loja, então a loja física ali na rua, na calçada, e compra um produto lá, ele vê o produto e leva para casa, muitas vezes eu, inclusive, até como consumidor, já me deparei com algumas situações de ver um consumidor voltando numa loja tentando devolver, e batendo o pé, dizendo, não, eu tenho 7 dias, você vai ter que me devolver ou vai ter que me trocar. Eu acho que o senso comum é achar isso mesmo. Eu pensei que na loja física também poderia. Também achei. E na verdade, não, né? O direito de arrependimento, que é previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele vale apenas para quando a compra é efetuada fora do estabelecimento comercial. Isso no Brasil, então, Alexandre, porque parece que fora existe essa diferença. Sim, eu estive no Canadá agora, recentemente, porque eu tenho um irmão que mora lá, e eu fiquei, aliás, assim, não se trata do Código de Defesa do Consumidor, mas as relações de consumo, talvez em países de primeiro mundo, países mais desenvolvidos, elas têm, sem dúvida nenhuma, uma outra faceta. Uma das coisas que eu posso falar aqui para vocês é de que o prazo de garantia, que normalmente é de 1 ano aqui no Brasil, em qualquer outro país desenvolvido, ele, no mínimo, é de 2 anos. Sim. Inclusive, existe um movimento aqui no Brasil para que a gente consiga esse avanço nas relações de consumo e todos os produtos tenham, por regra, um prazo de garantia de 2 anos. É incrível, né? Parece que passa 1 ano, aí já 1 ano e 1 dia, né? Alexandre, não ficando só em você, mas é que esse tema interessa muita gente. Existe no código alguma coisa que determine a garantia? Ele é obrigado a dar garantia ou não? Sim, na verdade, esse também é um ponto muito interessante que muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento, essa compreensão de como acontece. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê a garantia legal. Tá? A garantia legal, ela é o quê? A garantia obrigatória. Ela independe de o fornecedor ter me dado essa garantia ou não. A partir do momento em que ele colocou um produto para ser vendido ou colocou no mercado um serviço que pode ser consumido por alguém, aquilo certamente terá uma garantia. A garantia legal, ela é de 90 dias para os bens duráveis e de 30 dias para os bens não duráveis. Ou seja, eu não dependo do fornecedor, né, do comerciante, do fabricante daquele produto, ter me dado um certificado de garantia para que eu possa utilizar da garantia legal. Esse é um direito que todos têm. Agora, Alexandre, por que você está me falando que a garantia é de 90 dias, por exemplo, para bens duráveis, como uma TV, uma geladeira, e quando eu vou adquirir esse produto numa loja, no shopping, essa garantia é de 1 ano? É porque ela é complementada por uma garantia contratual. Então, qual que é a praxe aqui no Brasil? Se você hoje comprar uma TV, comprar uma geladeira e for olhar com atenção o certificado de garantia que vem com aquele produto, o fornecedor está dizendo para você, a garantia é de 1 ano, composta da seguinte forma, 90 dias da garantia legal e mais 9 meses, né, de garantia contratual, que eu estou estendendo isso para você. Quer dizer, por isso o manual, né? É importante. Por e isso depois que tem a garantia estendida, né? Depois as lojas vendem a garantia estendida, é comum, né? Já é 1 ano, mas tem a garantia estendida. Que esse é um outro problema também. Mercado. É um outro mercado que gera uma outra problemática, que é quando o fornecedor ele não age com transparência para com o consumidor na hora de vender a garantia legal. Então, uma das coisas, um dos assuntos
das temáticas em que nós agimos, inclusive no âmbito da fiscalização, é verificar se essa garantia legal está sendo oferecida com toda a transparência necessária para o consumidor, e não simplesmente através de algumas condições escusas, e o consumidor acaba comprando aquilo sem mesmo saber ou entender do que se trata. O que está sendo coberto, né? A Cristina deixou uma pergunta aberta. Eu gostaria que você repetisse, Cris, no bloco anterior, que eu acho que vai interessar para muita gente. Que tem a ver com prestação de serviço, telefonia, que acho que é o grande vilão, isso, né? Exatamente. Acho que telefonia é um dos... Sem dúvida nenhuma. No topo, né? No então, eu acho assim, quando aconteceu comigo, já faz um bom tempo, ainda era o escritório do PROCON, que era municipal apenas. Ótimo. E aí eu tive que ir lá, fazer toda aquela burocracia de colocar no papel. Fui bem recebida, eles me explicaram, mas assim, eu achei, Alexandre, muito demorado, porque aí você tem que depender da Embratel também, no caso era celular, né, operadora, da operadora e da Embratel. E aí você depende disso, assim, aquele tempo, né? Aquele tempo que demora 6 meses. Aí você quase que desiste. Então, porque eu acho que muito acontece isso também no Brasil. De repente, o consumidor, ele fica na mão, porque aí você fala, poxa, a vida tá demorando tanto, vou desistir. Então, eu queria que você explicasse como é. Colocar mais um tempero aqui, posso? Isso, claro. Opa! O empresário. Você não acha que... Agora eu vou falar com o consumidor. Você não acha que tudo isso aí que a Cristina falou, isso é monitorado pelas empresas que trabalham com grande volume de consumo, supermercados, telefonia principalmente, e ela monitora isso, e essa dificuldade joga a favor dela. Então, ela tem, a cada 1 milhão, temos que indenizar um. Então, melhor correr o risco. Aí eu pergunto, é barato, não deveria o PROCON, além de proteger o funcionário, porque eu sei que faz isso, mas eu acho que ainda nesse tipo de relação de varejo aí, não deveria ter uma punição muito mais severa que fizesse com que a empresa assustasse mesmo, né? Ela visse que não compensa fazer isso. Olha, a Cristina veio, mas eu tenho dados de que mais 1 milhão de Cristina deixaram de vir, e eu vou te punir por 1.000.001. Sem dúvida nenhuma. Eu vou tentar responder aqui tudo aos pouquinhos. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês e para todos que nos assistem é a Constituição Federal, ela dá a prerrogativa tanto para o município quanto para o Estado estruturarem o seu órgão de defesa do consumidor. Então, o que acontece? Aqui na cidade de Rio Preto, a Prefeitura Municipal, ela instituiu um órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON Municipal de Rio Preto. Esse órgão municipal de defesa do consumidor, ele tem, sobretudo, a principal prerrogativa de atendimento ao consumidor. Ele que vai atender, receber o consumidor, ouvir aquele problema que ele enfrentou e tentar a intermediação junto ao fornecedor. O governo do estado de São Paulo, ele também tem um órgão estadual de defesa do consumidor, que é uma fundação estadual, inclusive é o PROCON pioneiro no Brasil, né, do qual eu sou servidor, eu sou funcionário. A Fundação PROCON, ela montou um escritório regional, ou seja, ela descentralizou algumas atividades que são inerentes à Fundação PROCON e ela já vem nessa ação regional desde 2010, descentralizando isso em alguns escritórios regionais ao longo do estado, tá? Então, hoje, o núcleo regional da Fundação PROCON aqui em Rio Preto, do qual eu sou coordenador, nós cuidamos num total de 115 municípios. Ou seja, nós abarcamos não só a nossa sede, que é o município de São José do Rio Preto, como também cuidamos de outros 114 municípios da região administrativa de São José do Rio Preto e de Barretos. O consumidor pode ir lá e fazer reclamação? Não. Ou não? Quais são os pilares da nossa atividade aqui? Nós realizamos ações de educação para o consumo, tá? Que é, sem dúvida nenhuma, uma função importantíssima de qualquer órgão de defesa do consumidor.
E nós temos uma função específica que é a fiscalização do mercado de consumo, e eu já vou responder daqui a pouco a pergunta do Brás. Então, então nós agimos em parceria com o município quando ele tem um órgão de defesa estruturado. Então, nós não vamos atender o consumidor, já que existe um órgão municipal que está fazendo essa tarefa. Tá? Nós, então, aproveitamos que existe um PROCON municipal aqui e focamos em outras atividades que, sem dúvida nenhuma, vão educar também o mercado como um todo. Porque estatística também, vocês também fazem dessa parte de estatística, levantamento, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Né? Hoje, o escritório regional da Fundação PROCON, antes de fiscalizar, ou seja, nós podemos fiscalizar a qualquer momento qualquer estabelecimento comercial, qualquer fornecedor. Só que antes de fiscalizar, a gente percorre o comércio, não só de Rio Preto, como também desses outros 114 municípios, numa atividade de educação para o consumo. É uma atividade inédita, é um trabalho de formiguinha, e que isso, sem dúvida nenhuma, começou a mudar algumas coisas aqui na região. Qual a reclamação que você ouve dos empresários? Dos empresários? Então, a gente ouve muita reclamação em relação, por exemplo, a toda essa crise econômica que nós estamos vivendo, né? A questão de tributação e assim por diante, né? Há uma reclamação também do exagero, às vezes, do consumidor? Você sente isso? Sem dúvida nenhuma, veja. É por isso que eu, inclusive nas palestras que eu dou aqui em toda essa região do estado, uma das coisas que eu sempre deixo claro, tanto para o público fornecedor quanto para o público consumidor, é que a boa-fé que o Código de Defesa do Consumidor exige, ela não é só para o fornecedor, ela é também para o consumidor. Então, vou contar para vocês um relato que eu ouvi de um fornecedor numa das palestras que eu dei, que foi na cidade de Olímpia. Ele me relatou o seguinte, que, aliás, aproveito até a oportunidade para explicar um outro ponto muito interessante. A Fundação PROCON de São Paulo, ela tem uma campanha que chama de Olho na Validade. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Essa campanha foi feita junto com a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, né? Então, para os supermercados que são associados à APAS, quando um consumidor encontra num supermercado um produto com validade vencida, que inclusive é uma gravidade, é uma infração de uma gravidade enorme, né? Eu pelo menos acho um absurdo um supermercado deixar, ou qualquer outro tipo de estabelecimento, deixar um produto vencido, exposto à venda e que pode causar... Oferecendo ao seu cliente. Sim, sem dúvida nenhuma, que pode causar um mal à saúde, ou mesmo à vida do consumidor, ou de um consumidor criança, né? Do público infantil e assim por diante. Mas essa campanha diz o quê? Quando o consumidor ele acha um produto vencido, para o estabelecimento que é participante dessa campanha, basta ele chamar o gerente e ele faz jus ao mesmo produto de forma gratuita, claro que dentro do prazo de validade. Né? Ganhou outro vencido. Então veja. Mas e o dinheiro? Se ele pagou... Não, veja, o consumidor, levou e depois nos ditames dessa campanha, que estava vencido. se ele encontrar ali na prateleira, é claro que se ele levar o produto para casa, né, e perceber somente em casa que aquele produto estava vencido, que eu não vou comprar, mas está vencido, sem dúvida nenhuma, o Código de Defesa do Consumidor também vai ampará-lo, sem dúvida nenhuma. Mas essa campanha, que é o de Olho na Validade, ela é muito interessante porque ela visa desmistificar esse problema. E torna o consumidor fiscalizador também. E torna um consumidor, sem dúvida nenhuma. Então, eu achei ali, por exemplo, um iogurte vencido, basta eu chamar o gerente, mostrar para ele, imediatamente o gerente tem que pegar um produto, claro, dentro do prazo de validade, e eu vou levar aquilo lá sem qualquer tipo de custo. Olha, não sabia. Eu também não. Bem interessante. Sem dúvida nenhuma. nenhuma. Porque eu vejo muito.
verdade, é verdade. E só fazendo um parênteses, sabe que nós temos... Eu conheço uma pessoa que, inclusive, trabalha na Fundação Procon, é uma funcionária lá, e ela, como consumidora, ela foi num supermercado aqui em Rio Preto e ela foi comprar aquele pacotinho de M&M. E esse pacotinho estava vencido. E quando ela começou a perceber, ela achou 98 pacotinhos de uma caixa M&M. Ela fez um estoque. Não, e aí sabe o que acontece? Era um supermercado associado à APAS e, portanto, participante dessa campanha. Ela chamou o gerente e levou 98 pacotinhos de M&M. Como é bom ser informado, que né? Durou quase um ano esse estoque de M&M para ela. Mas o que eu estava contando, na verdade, do abuso, é que um determinado fornecedor lá de Olímpia, ele percebeu o quê? Que um consumidor, ele entrava no supermercado, ele identificava um produto que estava com o prazo de validade ali para vencer, ou naquele dia, ou no dia seguinte, e ele tirava o produto da sua prateleira original, andava 3, 4 corredores para o outro lado e escondia esse produto em outro lugar atrás de um feijão, de um arroz. Exatamente, de outros produtos que não tinham nada a ver, que não guardavam relação. E ele voltava depois de 2 dias. Então, obviamente, que só ele sabia onde estava aquele produto. Esse serviço. E ele pegava aquele produto, chamava o gerente, olha, está vencido, eu faço... Então, o que acontece? Isso é uma prática também que vai ser coibida pela Fundação Procon. Por quê? Porque, embora a gente proteja o consumidor, porque existe uma presunção de que ele é a parte mais fraca, e sem dúvida nenhuma vulnerável nessa relação de consumo, mas isso não quer dizer que ele tem que sempre ter boa-fé também quando ele age com o fornecedor. Mas é bom, né, descobrir esses espertinhos para não estragar uma coisa tão legal, que é em benefício do consumidor, sem dúvida né? Nenhuma. Uma iniciativa. Bom, chegamos ao final do programa. Já acabou. Chegamos, não deu nem para responder. Passou rapidinho, mas rapidamente, uma consideração geral, né? Isso, exatamente. Quem quiser falar alguma coisa. E depois pedir pro Alexandre ser o último a falar, para deixar um contato, quem quiser. Sem dúvida nenhuma. A fundação, ela recebe denúncia do consumidor? Um segmento está com tal prática. Não. A denúncia que um consumidor ele queira fazer, ele tem que dirigir essa denúncia para o Procon Municipal, tá? Para que isso chegue até nós. Eu já estava feliz que ia ser não é diferente. Né? Consideração final de vocês? É isso. Eu acho que o grande lance é ter o bom senso, tanto da parte do empresário quanto da parte do consumidor. E o Código do Consumidor, o Alexandre está aqui e mostrou, não é nada difícil, não é nada, está sempre à mão, é uma coisa que tem que por lei, em todo estabelecimento que presta serviço, que vende coisas e que tem o Código do Consumidor lá, ou na própria internet, para as pessoas se informarem. Cris, queria deixar uma palavra? Obrigada por me chamar, né? Sim. Pela participação. Achei muito bacana a gente discutir isso. Descobriu algumas coisas. Exatamente. Essa campanha, por exemplo, da validade, eu acho que devia ser mais divulgada, deveria ser, né? Mas eu acho assim que a relação consumidor e empresário acho que melhorou bastante. Acho que o código vem para isso. Mas ainda acredito que ainda exista um pouquinho de burocracia, Alexandre. Eu gostaria que fosse um pouquinho mais eficiente. E, por outro lado, também acho interessante destacar também a questão de que existe uma frase de que o consumidor sempre tem razão. Do outro lado do balcão não é bem por aí também. Eu acho que podem aparecer esses espertinhos. Isso mudou e existe essa questão dos espertinhos. Ótimo. Então, eu achei bacana tudo isso que você também colocou. Perfeito. Brás. Eu quero agradecer a oportunidade, saio daqui maior. O Alexandre, parabéns aí. Cristina, todos vocês aí da TV Câmara. Eu quero dizer o seguinte, o empresário brasileiro, ele é um herói. Ele é um herói, ele é honesto, na grande maioria das vezes ele é honesto. Quer acertar, né? Ele quer acertar. E digo mais, se antes de ir ao Procon, você procurar
o gerente, o proprietário do estabelecimento, muitas vezes você terá êxito de resolver o problema muito mais rápido, de maneira menos burocrática. Estou falando do bom empresário, porque em todos os segmentos nós temos bandido. Mas eu acredito que, primeiramente, procure o dono da empresa, procure o gerente da empresa, ele vai resolver o seu problema. Caso contrário, procure o PROCON. Mas eu volto a dizer, ninguém abre uma empresa, ninguém tira nesse país aqui, você para virar bandido ou comete um crime ou tira um CNPJ. Então você imediatamente você vira bandido. Ou se cometer um crime, você tira um CNPJ. Espero que nós venhamos aí a trabalhar, nos desenvolver, para que a segunda hipótese passe a ser vista como assim, um colaborador da nação, o empresário, ele acima de tudo, também é um consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, volto a dizer, ele joga a favor do empresário e não contra o bom empresário. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar podendo explicar um pouquinho disso para o público, né, para quem nos assiste. E muito obrigado. É problema deixar o telefone da Fundação PROCON para quem quiser se comunicar com vocês? Na verdade, eu vou deixar o site para vocês, porque lá todo mundo, tanto fornecedores quanto consumidores, podem ter acesso a uma gama incrível de informações, aí, de explicações a respeito da defesa do consumidor. É www.procon.sp.gov.br. Correto. Bem, muito obrigada a todos, né? Bora, né, Matheus? Obrigada, Cristina, Alexandre, Braz. E assim a gente termina o Câmara Debate de hoje. Hoje nós falamos sobre a relação do consumidor com as empresas. Até o próximo programa. Eu te aguardo. Tchau.